Vlog 96. Oi, gente, como é livros? Eu sou a Ivy, aqui é meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 96 deste blog. E o que eu pretendo ler neste blog? Separei duas leituras. A primeira é A Loucura do Mel, da Jodi Picoult, com a Jennifer Finan Boylan. Eu amo tudo que essa mulher já escreveu. Tenho certeza que aqui não será diferente, mesmo que seja com coautoria. Bom, o que eu sei sobre esse livro? Nada. Na sequência, lerei La Casa de los Espíritos, da Isabel Allende. Este é o livro mais popular da Allende, é o livro mais amado. Este é o livro favorito de muita gente que eu adoro, mas ainda assim eu não sei nada sobre este enredo. Mas estou confiante de que vou amar. Estas são as duas leituras que pretendo fazer neste vlog. Espero que você fique comigo até o final e espero que você goste. Oi, gente! Comecei a ler A Loucura do Mel, da Jodi Picoult, com a Jennifer Finan Boylan, e cheguei na página 77 e estou muito investida na leitura. Vamos lá. Aqui a gente tem a Olivia. A Olivia, ela é apicultora, ela tem ali ela administra algumas colmeias que produzem mel ali para a região. Ela ama muito o que faz e, enfim, é um grande prazer para ela trabalhar com isso. Ela é divorciada e ela tem um filho, que é o Asher. O Asher tem 18 anos, está no último ano do ensino médio, já está naquela fase de escolha de faculdades, esperando admissões, esperando respostas positivas das universidades. Ele é jogador de hóquei, enfim, é um americano assim bem padrãozinho, assim, que a gente encontra em série, em livro, em filme. E o Asher, ele tem uma namorada, a Lily, que a Lily tem uma configuração familiar parecida com a do Asher. Ela também é filha de pais separados. A mãe, ela foi guarda florestal, hoje trabalha mais na administração desse tipo de coisa. Mas enfim, são personagens criados por mães solo, por mães que não tiveram assim o apoio do parceiro ali na criação. Acontece que a Lily aparece morta. E o principal suspeito é o Asher. Então, acredito que o livro vai se desenvolver sobre a investigação da morte da Lily, bem como, gente, a gente aprender muito sobre mel. Nos livros da Jodi, ela sempre desenvolve muito um subtema. Por exemplo, antes de partir, antes de eu ir embora, uma coisa assim, a autora, ela fala sobre elefantes. Aí tem outros livros dela que ela traz, enfim, nuances sobre temas que talvez a gente não procurasse sozinho. E quando estão inseridos aqui, eles não estão inseridos de forma cansativa, detalhada, como se fosse um documentário. Não. É uma curiosidade aqui, uma curiosidade ali, algo bem gostoso de ler. Mas, além disso também, os personagens são tridimensionais. Ninguém aqui é um bonzinho ou malzinho 100%. E eu acho que a autora trabalha super bem isso. Estou gostando bastante. Era para eu ter lido até um pouquinho mais, mas bateu uma preguicinha, um soninho na parte da tarde, e aí eu acabei dormindo. Mas acho que amanhã eu avanço um pouco mais na leitura. Estou gostando bastante. Bom dia, bom dia. Parece cedo, mas não é. Mais de meio-dia. Mas já fiz um montão de coisa e quero conversar com vocês sobre A Loucura do Mel. Luz. Aí, ajustados. Vamos lá. Cheguei na página 297. Gente, na página 259 tem uma reviravolta. Não estava preparada, não dá para desconfiar, não dá. Gente, na hora que acontece
Ai, vamos lá. A Lily é morta, o suspeito é o Asher, o Asher é preso, é indiciado, é todo um rolê para que a mãe consiga fazê-lo responder o inquérito em liberdade, e aí vai a julgamento, tá? E a Jodi, ela constrói esse ambiente de tribunal, de julgamento muito, muito bem. Eu acho que todos os livros dela têm isso. Às vezes com uma questão familiar, às vezes com uma questão profissional, algumas vezes em homicídios também. Mas eu acho que todos os livros dela têm uma questão de tribunal forte e muito bem construída. Você se sente ali, você consegue visualizar juiz, jurados, testemunhas, o público, né, os familiares da vítima, os familiares do réu. Enfim, você consegue imaginar porque ela constrói isso muito bem sem ser chato, sem ser cansativo, né? E aqui ela vai mostrando facetas dos personagens. Quem era a Lily antes desse assassinato? Por que o pai não vive com eles? Da mesma forma, a Olivia, a mãe do Asher, por que ela se separou do pai do Asher? E aí a gente tem vários subtemas sendo esmiuçados aqui. A gente tem um tema central nesse livro que não dá para falar porque seria um grande spoiler. Foi uma grande reviravolta para mim quando eu descobri qual era o caminho, do que se tratava. Então não dá para falar qual é o tema central. Mas existem outros temas sendo tratados, como violência doméstica, como o suicídio, e tudo com muito cuidado, com muito respeito. O tema central mesmo é falado de uma forma tão humana, e eu me identifiquei tanto com a Olivia aqui, com a forma dela pensar, como a gente quer ser desconstruidona e a gente quer ter uma opinião libertária sobre tudo, e a gente esbarra na própria ignorância porque a gente não vive o tema. A gente quer ficar militando sobre coisas que a gente não vive na pele, e às vezes a gente não tem humildade para entender, para perguntar. Tem uma cena aqui em que a Olivia vai atrás de uma pessoa para entender melhor a situação, e essa pessoa fala: eu tô cansada de explicar. Eu não preciso te ensinar nada. Eu vou te ensinar porque, sei lá, eu acho que você é uma pessoa legal, mas tô cansada. E é um diálogo muito bem feito, muito didático. Enfim, gente, amando muito. Eu acho que talvez eu termine esse livro hoje. Hoje é domingo, tô sozinha em casa. Ontem, sábado, eu ainda tive que fazer aquela faxina, lavar roupa, adiantar algumas coisas que estavam atrasadas. Mas a gente tá vindo aí de um feriado prolongado, super passivo. Eu em casa, sem grandes rolês. Então talvez eu termine este livro hoje. Estou gostando muito. Aqui a gente tem uma escrita muito consistente, muito robusta. E eu gosto muito dessa questão da autora pesquisar muito o tema e ao mesmo tempo construir uma personagem em conhecimento, né? Em processo de conhecimento, agregando conhecimento sobre o tema. Gostei bastante. Uma outra questão é o mel, que eu citei, né, no outro take, que ela faz analogia com mel, faz analogia com abelhas, e é de uma forma muito bonitinha, muito bem colocada. É sempre inserido num momento muito interessante, quase para dar um alívio sobre um momento tenso que acabou de acontecer. Enfim, acho que aqui nós temos um favorito, e eu acho que ele estava na minha previsão de 5 estrelas. No caso, eu coloquei o Mad Honey, que eu achei que não ia estar publicado no Brasil ainda, mas ufa, já está no Brasil, então eu acho que aqui é uma previsão que vai se confirmar. Estou muito satisfeita com essa leitura. Oiê! Terminei de ler A Loucura do Mel, da Jodi Picoult, com a Jennifer Niven Boylan, e adorei. Favorito, 5 estrelas. Esse livro me manteve envolvida, engajada, curiosa. Eu me importei muito com os personagens, eu fiquei muito apegada aos personagens.
E eu achei a condução, a execução desse livro muito, muito bem feita. Esse livro traz um tema que é tratado aqui com muito respeito, com muita profundidade, com nuances muito interessantes, mas ainda assim de forma delicada, muito respeitosa. Eu gostei demais de ver a forma como as autoras lidaram com o tema e tentaram de alguma forma passar um certo conhecimento para o leitor. Então, quando o tema é tratado, ele é tratado de forma didática. Você consegue conhecer um pouquinho mais do assunto. Não posso falar qual é o tema, porque seria um grande spoiler. E para mim foi uma reviravolta muito incisiva dentro da narrativa. Na metade do livro você descobre do que o livro está se tratando. E se eu falar para ti, tu vai perder a experiência. Mas eu digo que é muito bem executado, é um tema muito relevante, muito importante em todo o tempo, mas nos dias atuais tem sido levado a sério com mais respeito, eu acho, com mais inclusão. Enfim, gostei bastante do livro. Tem duas coisinhas aqui que eu não gostei. Quando a gente fica sabendo os momentos finais da Lily, o que aconteceu no momento da morte da Lily, eu gostaria de ficar sabendo por outra voz, não pela voz que me conta. É isso. Tem um outro detalhezinho ali do laudo da perícia que eu achei que ficou um pouco inconsistente. Mas isso é totalmente irrelevante perto da jornada de leitura desse livro. Jodi Picoult é uma autora excelente. Como eu não conheço o trabalho da Jennifer, eu não senti nada da Jennifer no texto, porque eu não conheço. Mas a Jodi, ela está integralmente dentro dessa narrativa. Eu gostei demais. Todas as características que me fazem fã dela estão aqui. Recomendo esse livro com paixão. Leiam A Loucura do Mel. É um livro forte, é um livro dramático. No momento final ali eu chorei porque eu achei muito forte uma determinada frase que é usada ali meio que para justificar a morte da Lily. Eu achei muito forte, muito importante na interpretação do que aconteceu. Se querem conhecer o trabalho dessa autora por algum livro, aqui é um grande exemplo, gostei bastante. E esse livro faz referência a 19 Minutos, que é o primeiro livro que eu li da autora, que é um dos meus livros favoritos da autora. Aqui a gente tem uma referência que é um pouco spoiler do final de 19 Minutos. Mas eu gostei demais de ver essa referência e de sentir esse universo compartilhado da autora. Gostei bastante. E aí parti para uma outra leitura que está sendo ótima, gente. Comecei a ler La Casa de los Espíritos, da Isabel Allende. Eu não sei se eu comentei na abertura desse vlog, mas eu estou lendo em espanhol esse livro. E toda vez que eu começo uma leitura em espanhol, eu me lembro que eu não sei espanhol. Que o fato de amar música em espanhol, dos meus ídolos todos serem hispanohablantes, eu não sei espanhol. Então eu tenho muita dificuldade, eu preciso usar o dicionário inúmeras vezes. Mas ainda assim, cheguei na página 115 e esse livro ele vai trazer duas famílias de um determinado país da América Latina. Ainda não se falou esse país e eu acho que não vai falar, mas a gente automaticamente imagina que é o Chile, porque Isabel Allende é chilena. E traz duas famílias no começo do século XX, são as famílias Del Valle e Trueba. A família Del Valle é muito bem sucedida, com terras, com seus investimentos, e a Trueba está falida, né? Porém, o Esteban Trueba, que é o filho dessa família, ele se apaixona perdidamente pela Rosa, filha da Del Valle, e propõe casamento, pede a mão da Rosa em casamento. A Del Valle concede a mão. Então, o Esteban, ele não se sentindo no mesmo nível da Del Valle, porque afinal a família dele está sem dinheiro, sem recursos, ele decide trabalhar no norte do estado, numa mina de ouro, e ele acha uma pepita de ouro que faz dele um homem rico. Mas antes dele voltar para casar com a Rosa morre numa tocaia de inimigos políticos da família. E aí ele então vai se casar com outra filha da família, e essa outra filha, ela tem poderes sobrenaturais. Ela vê o futuro, ela mexe objetos com o pensamento, enfim, ela tem ali uma magia. Só que a magia, essa parte fantástica do livro, nem de longe é o plot principal, pelo menos até essas 115 páginas.
Pelo menos não se manifestou totalmente. Porque, na verdade, aqui a gente tem um cenário político muito interessante. A gente está vendo aqui um país que foi colonizado, que tem resquícios, que tem sequelas dessa colonização, que não é independente financeiramente e que existe diferenças gritantes, absurdas entre as classes. Então, existe pouquíssimas pessoas ricas e muita gente pobre. Então, eu acho que essa será a linha condutora do livro. Gente, estou gostando muitíssimo. E aqui é um livro que não tem muitos diálogos. É alguém te contando a história dessas famílias. É alguém te falando quem foram os Del Valle e quem foram os Trueba. E agora, no momento da narrativa que eu estou, ele já é uma família só, porque o Esteban se casou com a Clara. Estou gostando muitíssimo, apesar da minha dificuldade com o espanhol e apesar, gente, dessa minha edição ter uma letra minúscula. Aqui a gente tem uma fonte Arial tamanho 5 e tô tendo muita dificuldade com isso, porque estou ficando velha, a idade vai avançando e a visão vai indo embora. Mas estou gostando bastante. Este é o livro mais aclamado da Allende. Minhas outras duas experiências com a autora foram maravilhosas, então não espero menos e estou gostando bastante, tá bom? Essa é a minha atualização de hoje. Volto com o progresso dessa leitura. Oiê! Cheguei na página 337 de La Casa de los Espíritos, da Isabel Allende, e estou gostando demais, demais. Esse livro me envolve de um jeito que eu fico pensando nele quando eu não estou lendo e fico muito irritada de não poder ler o tempo todo. A vida precisa acontecer, a gente precisa trabalhar, enfim. Mas, gente, estou gostando muito, muito, muito. E até o ponto que eu cheguei, eu não sei o quanto eu posso contar disso sem dar spoiler. Mas, assim, tá sendo muito, muito interessante. E 2 comentários que eu quero fazer. O primeiro é que nós temos um vilão digno de todo o ódio que o nosso coração pode carregar. Esteban Trueba se torna um homem horrível. Ele se torna um homem execrável. Ele faz coisas horríveis com as pessoas. Ele tem posicionamentos e ideias detestáveis, imorais. Ai, gente, é muito fácil odiar esse homem. Lá no comecinho eu senti até uma certa compaixão quando ele estava apaixonado pela Rosa e a Rosa morre. Mas pouquinho tempo depois, ele já começou a demonstrar o ser humano absurdo que ele seria. Aqui a gente tem um vilão muito, mas muito odiável de verdade. E um outro comentário é sobre a capa. Aqui a gente tem uma menina de cabelos verdes na capa e essa menina era Rosa. E quando a autora ela fala sobre os cabelos da Rosa, ela não fala sobre algo muito fora do normal. Normal era a beleza, anormal era a beleza dela. Que ela era muito bonita e ninguém passava incólume a essa beleza. Isso ela deixa muito claro. Ela tinha uma beleza sobrenatural. Mas o fato dela ter cabelos verdes é como se ela descrevesse um cabelo preto, um cabelo ruivo, um cabelo loiro. Para a autora, isso, ela não dá o peso que isso tem em nós de saber que cabelos verdes naturais não existem. Enfim, esses são meus 2 comentários sobre essa leitura. Estou gostando muito, muito, muito. Esse aqui é um livro que eu sei que existe há tanto tempo e eu fico pensando, gente, por que tu não leu antes? Por que essa experiência de leitura que tu está tendo agora, tu poderia ter tido no passado? Enfim, são aquelas coisas que a gente adia na vida por achar que não vai gostar, que não vai se envolver. E, gente, muito, muito, muito bom. Não é uma leitura difícil, embora seja lendo em espanhol, e o espanhol seja difícil para mim. Mas esse livro tem em português há décadas, entendeu? Então, de fácil acesso. Um outro comentário interessante sobre esse livro é que ele foi publicado primeiramente na Argentina.
Isabel Allende é chilena. Quando ela escreveu esse livro, ela já morava nos Estados Unidos, mas esse livro foi publicado primeiramente na Argentina, porque no Chile esse livro foi proibido em função das ideias esquerdistas da escritora. Enfim, tô gostando muito, muito, muito. Acho que amanhã eu termino e aí volto com a confirmação que é um livrão, uma história maravilhosa. Terminei La Casa de los Espíritos, de Isabel Allende, e agora eu entendo por que esse livro é o favorito de tantas pessoas. Este livro é uma obra de arte. Ele pega uma história que tem um fio condutor político, histórico, e coloca em cima de um mundo fantástico. E é tão legal isso, é tão legal porque, embora as coisas que aconteçam neste livro, as coisas sobrenaturais, como prever o futuro, mexer objetos com o pensamento, embora isso a gente saiba que não existe ou que cientificamente não se pode provar que isso existe, a gente compra muito bem essa ideia e a gente torce muito por esses personagens. Aqui a gente tem o vilão dos vilões, né? O Trueba, ele é uma pessoa absurdamente ruim. E ele traz características da direita política de forma muito incisiva. Então, tudo aquilo que é muito extremo na direita, a gente encontra nesse personagem. Em contrapartida, os seus descendentes, eles carregam as características de pautas esquerdistas. Então, aquilo que a gente vê no discurso de políticos de esquerda, a gente encontra nos descendentes do Trueba. Mas o conflito em si não está aí, não está nesse encontro ou nesse confronto de opiniões. O conflito, ele é muito além, ele é muito maior, ele está no macro. E é tão legal acompanhar, é tão legal. O final desse livro, ele é muito forte, ele tem cenas muito gráficas de violência, de abuso. Aqui a gente tem um país que a gente não sabe o nome, a gente sabe que está na América do Sul e esse país sofre um golpe militar violento. E aí a gente linka com a vida da autora, né? A Isabel Allende, ela é chilena e ela saiu do país quando houve o golpe militar. Inclusive a família dela foi uma das primeiras a ser perseguida, porque o presidente do Chile, na época do golpe militar, presidente democraticamente eleito, que foi derrubado pelo golpe, chamava-se Samuel Allende, que era o tio da Isabel. Então, com certeza, ali foi uma das primeiras famílias a fugir desse período. Tem tanta coisa boa, tem tanta descrição legal, tem tanto desenvolvimento que você percebe como culmina no final. E as questões fantásticas também, você entende o artifício que a autora está usando para colocar aquilo na narrativa. E é primoroso. O interessante é que esse livro ele começa muito bem, com muito pouco, nos primeiros parágrafos, nas primeiras páginas, você sente o envolvimento e você sente que você está lendo algo bom. Só que essas características boas do livro, elas vão ficando mais intensas ao longo da leitura. Então o livro só vai melhorando. E as coisas, não exatamente ruins, mas os desconfortos do livro, eles também vão se tornando muito intensos. Esse livro ele traz violências, traz estupro, traz tortura, enfim, existem muitos e muitos gatilhos aqui e algumas descrições são muito questionáveis, eu diria questionáveis, mas em nenhum momento isso tira o mérito da obra de arte que este livro é. Gente, eu gostei demais, demais, demais. Tive uma dificuldade com o tamanho da letra, porque é muito pequenininho, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso.
seguirei tentando ler essa autora no original, no espanhol. Espero conseguir. Tô fazendo essa atualização aqui pensando que eu precisava falar mais. Tem muitas outras características que eu precisava deixar muito claro aqui, mas eu não estou lembrando agora neste momento, porque eu acabei de terminar e aí eu venho gravar extremamente eufórica, empolgada. Então algumas coisas vão me passar, enfim, mas eu adorei, eu indico. Eu acho muito difícil alguém não gostar, principalmente fazendo essa relação com a América do Sul. E também eu achei uma literatura muito relacionável. Sabe quando você lê um autor nacional, um autor brasileiro, e ele te fala de lugares que você já esteve, de comidas que você já comeu, de músicas que você já ouviu, e você se sente em casa? É o que a Isabel Allende faz aqui, mas pensando no continente sul-americano. Eu acho muito gostoso disso, porque eu sou muito cadelinha da América do Sul. Então, enfim, só elogios, só elogios. Gostei demais. Eu já escolhi a minha próxima leitura, mas eu volto a falar dela, apresento ela na próxima atualização, tá bom? Eu quero falar só deste livro, acho que é um ato de respeito falar só dele nessa atualização, porque esse livro é muito, muito, muito bom. Oiê! Sim, eu vou reler O Pacifista, meu livro favorito do John Boyne. Eu fiz um vídeo com todas as minhas releituras, vou deixar linkado aqui no card. E aqui está a minha primeira leitura, então declaro aberta a Maratona de Releituras 2024. Gente, eu tô muito ansiosa para reler esse livro. Eu tenho 90% de expectativa de que será uma leitura gloriosa novamente e talvez até mais. Tô muito animada. Esse livro aqui vai trazer o Tristan, que é um ex-soldado da Primeira Guerra. A Primeira Guerra já acabou e ele vai se encontrar com a Marian, que é a irmã do seu amigo, do amigo que compartilhou ali alojamento, que foi pra batalha com ele, que é o Will. A gente sabe que o Will morreu, então ele tá indo encontrar com a Marian para devolver pra Marian as cartas que ela tinha escrito pro Will. Só que a Marian tem um outro objetivo com esse encontro. Ela não quer só pegar as cartas. Ela quer descobrir por que e como o Will morreu, porque a morte do Will está, assim, nebulosa. Gente, é um livro muito, muito, muito bom. Estou muito ansiosa para ler. Eu estou de home office hoje e tenho pouquíssima demanda. Preciso abrir a câmera uma vez só para uma reunião às 11 e depois eu vou ler. É sobre isso, tá bom? E, ai, gente, tô muito animada. Espero que a expectativa se confirme. Oiê! Fazer essa atualização com unboxing de uma comprinha que eu fiz na Amazon e que demorou uma vida pra chegar. E detalhe, eu comprei umas outras coisas que tão falando que vai chegar só mês que vem. Nossa, Amazon, eu confiava em você. Eu comprei uma chaleira elétrica para fazer meu chimarrão no trabalho. Aqui temos a base. E aqui temos a chaleira. Gente, olhando pra ela, eu já não quero levar pro trabalho. Já tô com medo de eu mesmo estragá-la. Mas enfim, essa aqui foi uma comprinha que eu fiz, gente, mês passado. Nós vamos falar de leituras. Eu comecei a ler O Pacifista, do John Boyne. Minha primeira leitura dessa maratona de releituras. Estou na página 187.
E como eu tinha falado antes, aqui a gente tem o Tristan indo encontrar com a Merian para devolver para a Merian as cartas que ela tinha escrito para o Will. E o Will foi o companheiro de guerra do Tristan. Eles dividiram um alojamento, eles foram para o mesmo campo de batalha, eles guerrearam juntos. E o Will morre na guerra. As primeiras páginas a gente já sabe que o Will morreu. Só que a gente não sabe como ele morreu. E essa morte, de certa forma, foi desonrosa. Porque quando a família fica sabendo que o Will morreu, é com desonra. E isso causa até uma vergonha, um constrangimento ali para as pessoas, para os vizinhos, para a cidade de uma forma geral. Eles estão no interior da Inglaterra, em Northwich, e o livro começa com o Tristan indo para lá e pernoitando uma noite nessa cidade. Ele se instala numa pensão, ele vai até um bar beber alguma coisa. E esse começo, esse preâmbulo do livro, nos mostra quem é o Tristan, né? Ele tá ali com seus 21 anos, pós-guerra, muito traumatizado, muito sequelado com a guerra, vendo pessoas falarem bem, vendo pessoas o elogiarem e dizerem que queriam ter estado no lugar dele, mas o conceito que ele tem da guerra é completamente diferente. E mesmo antes da guerra, o Tristan já tinha uma bagagem emocional muito séria, tanto que ele se inscreve para a guerra, se alista para a guerra 1 ano antes. Ele mente a idade dele para ele ir mais rápido para a guerra, porque ele estava vivendo uma situação muito ruim antes de ir para a guerra. Então, a situação que ele vivia era tão ruim que era mais confortável estar na guerra do que estar como ele estava. E a gente tem esse encontro com a Merian, e aí a narrativa retrocede para quando o Will e o Tristan se conhecem no campo de batalha. No treinamento primeiro, e depois os dois vão juntos para o campo de batalha. E aí existe toda uma interação de amizade, existe todo um conceito de guerra, existe toda uma descrição do treinamento, das batalhas, da hierarquia, soldados que falam muito mal das pessoas que condenam a guerra, militares assim de alta patente subjugando os menores, enfim, são muitas situações muito, muito, muito ruins. Primeira vez que eu li esse livro, tudo o que me seduzia, tudo o que me envolvia no livro era a amizade, era a relação do Tristan com o Will. E aqui eu tô tendo uma outra visão. A amizade, ela é, sem sombra de dúvida, o fio condutor, o relacionamento desses dois é a base do livro, com certeza, é o foco do livro, com certeza. Mas desde o momento em que a narrativa retrocede, a gente vai para o campo de batalha, a gente tem vários posicionamentos sobre quem defendia e quem não defendia a guerra, e o quanto injusto era alguém estar ali sem querer estar ali, sem achar que aquilo levaria para algum lugar, né? É bem interessante isso, e outros assuntos que vão sendo pincelados ao longo disso. Existe ali alguns alívio cômicos, mas assim, o mote do livro, ele é tão triste, ele é tão sério, que não dá muito assim para dar espaço para esses alívios. A releitura está sendo muito boa, estou gostando muito de reler. Mas este aqui, gente, foi o terceiro livro do John Boyne que eu li. Eu li muita coisa depois disso. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu pensei, gente, este é o melhor livro do autor. E embora eu não tenha terminado o livro ainda, eu sei que eu li coisas muito melhores dele depois. Só que o carinho por este livro, por essa história, segue inviolável. Está sendo uma releitura de milhões. Estou muito, muito feliz de poder reler esse livro 11 anos depois que eu li pela primeira vez. Que história boa, que história bem escrita. Eu já sei o final, é muito melancólico, é muito triste, mas é, sem sombra de dúvida, uma excelente história. Com certeza eu termino amanhã. Hoje à tarde é o relançamento do Escrito nas Estrelas, da Ione Simões. A gente vai lá prestigiá-la, e aí eu mostro algumas coisas sobre o relançamento, tá bom? Mas volto amanhã com a conclusão dessa leitura. Oi, manhã de domingo, tá um barulhinho aí fora, mas a gente supera.
Gente, ontem no lançamento da Ione, na hora que foi gravar o momento do autógrafo no meu livro, da gente interagir ali, o abraço, a câmera não tinha bateria. Eu tinha deixado carregando na parte da manhã, mas eu acho que a bateria da minha GoPro tá zoada. E aí, tipo, não tem vídeo deste momento, mas tem fotos, vou deixar aí passando. Foi um lançamento muito gostoso, teve um bate-papo muito divertido, teve bastante gente, reencontrei pessoas que eu adoro, enfim, foi bem gostoso. Inclusive, perdi meu celular, achei meu celular, perdi meu óculos, achei meu óculos. Saí de lá com estafamento emocional em função disso. Mas aí à noite eu e a André fomos jantar, foi bem gostoso, chegamos em casa exaustos. Mas foi um sábado muito bom. E aí hoje de manhã eu acordei e já puxei o Pacifista para ler. Estou na página 290, faltam 20 páginas para terminar. E talvez esse realmente não seja o melhor livro do autor. Inclusive eu acho que o melhor livro do autor é um que eu nem citei ontem, na atualização de ontem. Talvez o melhor livro do autor seja O Menino do Pijama Listrado, que é o livro mais popular dele. Mas esse é o meu favorito, sim. Da metade para o fim desse livro, ele consegue nos mostrar a que ele veio. Então, a crítica sobre a guerra, a crítica sobre mandar soldados tão novos e que não têm a menor noção do que está acontecendo, a arrogância das forças armadas, o poder que cega as pessoas quando elas têm um pouquinho só de poder, enfim. Essa crítica ela é muito bem esclarecida do meio para o final e de uma forma muito didática, de uma forma muito orgânica. Ele não está palestrando, ele não está inserindo tópicos, ele está falando o que ele pensa de uma forma muito gostosa. Apesar do livro ser muito tenso, né? A gente tem cenas de guerras descritivas, de batalhas, a gente tem tiro no meio da cabeça, a gente tem soldados se urinando de medo, a gente tem muita cena forte e gráfica. Mas apesar disso, e apesar de já saber o final, que é muito triste, é uma leitura que me deixa feliz por ser um livro tão bom. É complicado, né? Você se sentir feliz em ler um livro triste, porque esse livro triste foi escrito de forma gloriosa. E é essa a sensação que eu tenho ao reler este livro. Muito, muito satisfeita. Com certeza termino este livro hoje. E confirma, ele é o meu livro favorito do John Boyne. É sobre isso. Bom, inclusive acredito que ele seja uma excelente porta de entrada para quem não conhece o autor. Quem conhece aí o Menino do Pijama Listrado e às vezes até já assistiu o filme, porque o filme também é bem popular, não queira começar por um livro em que a pessoa já sabe até o final, né? Mas aqui é uma porta de entrada muito boa para conhecer o autor. Enfim, esta é a atualização de hoje. Vou lavar meu cabelo, vou fazer o almoço, almoçar e voltar para terminar. E talvez já comece hoje a minha segunda escolha para essa maratona de releituras. Terminei o Pacifista do John Boyne, sim, é o meu favorito do autor, é um favorito da vida, 5 estrelas, é um livro excelente, é um livro que critica a guerra de uma forma incisiva, é um livro que traz personagens controversos, tridimensionais, personagens que você vai amar num parágrafo e você vai odiar no outro parágrafo. É um livro muito bem escrito, muito bem executado, que tem uma figura feminina muito ótima. Ai, a Marian é maravilhosa. O protagonista é imperfeito, incorreto, egoísta. Mas, gente, eu tenho um carinho imenso pelo Tristan e eu me compadeço das escolhas que ele fez
e da vida que ele teve. Eu acho o final desse livro muito triste. Eu queria um outro final porque eu queria um final feliz. Mas foi um final muito bem feito, muito bem construído. Enfim, panfletarei O Pacifista do John Boyne até os últimos dias da minha vida, porque isso aqui é um exemplo de livro eterno dentro do meu coração. Eterno. Tinha um pouquinho de medo do livro não funcionar tão bem. No começo do livro eu pensei, tá, mais uma história. Mas não, essa história cresce de um jeito que ela abrange todo o meu coração. Não tem como não favoritar, não amar e não panfletar. Então, se você nunca leu O Pacifista, leia, é muito, muito, muito bom. É muito boa a sensação de reler um livro que foi importante para ti no momento e a leitura se tornar intensa e boa outra vez. Eu termino essa leitura com essa sensação. E encerro esse vlog aqui. Gente, tem mais de um mês que aconteceu a catástrofe no Rio Grande do Sul, mas eu continuo pedindo, se tu pode doar 10, 100 reais, que tu possa doar para os canais oficiais que estão arrecadando, se tu pode doar mantimentos, roupas em bom estado, por favor, doe. E se tu não pode fazer uma coisa ou outra, compartilhe as informações. É importante que as pessoas saibam que o Estado ainda está precisando de ajuda, tá bom? E convido você a passar no meu Instagram, lá eu faço um conteúdo literário também, eu posto foto de todos os livros que eu leio, um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá no blog eu coloco sinopse, ficha técnica, detalhes sobre a vida do autor, e no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby, tu consegue saber o que eu já li, o que eu quero ler e o que eu estou lendo, tá bom? Mas se tu não quiser passar em nenhum destes 3 lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo.